fonte de luz que ilumina, conduz e dirige a minha vida. A minha vida, a minha vida, minha vida. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e a luz da minha vida é tua palavra. Jesus, tu és o centro de tudo. Jesus, tu és Senhor dos senhores, fonte de água viva. Alô, meus amados. Alô, estamos aqui organizando um pouquinho as coisas aqui. É uma bênção, é uma alegria muito grande poder estar aqui nesse exato momento com vocês. É um privilégio do Papai do Céu nos dar, podermos alcançar a sua casa, o seu quarto, o seu carro, o seu aparelho que você está usando. Mas vai ser por um motivo muito bom, muito bom. Quero agradecer a Deus pelo lugar para podermos estar aqui, né, usando esse instrumento que possa chegar até você, até o seu coração, e que você possa repassar para outra pessoa. A palavra de hoje vai ser muito interessante. Quero agradecer a Deus pela vida desse homem que está aqui conosco hoje, pastor Kevin Moreira, um homem de Deus, nosso companheiro, nosso amigo, mas acima de tudo um pastor, um homem que tem uma responsabilidade maior com Deus. Depois vou fazer uma pergunta para ele que veio na minha cabeça agora. Quero agradecer à equipe técnica, Clodoaldo, hoje na edição dos vídeos. Meu querido pastor Aguinaldo, lá em São Paulo, nos orientando aí com as redes sociais e com a área técnica também. Quero agradecer. Pessoal, nós vamos te dando aí estou te dando um minutinho aí para você poder pegar o link agora, ok? E passar para alguma pessoa que você vê que precisa. Nós estamos agora ao vivo no Facebook. Esse vídeo vai ter edição e vai ser colocado no YouTube mais tarde. Você vai ter a oportunidade de mandar para alguém. Mas se você puder agora, compartilha aí, share o nosso link. Hoje vai ser uma coisa muito, muito interessante. Não sei se você viu aí o texto, né? A abertura. Achei muito interessante da outra vez. Nós tivemos um servo de Deus, falou uma palavra que eu gostei muito, que a gente falou, a gente precisa de autoajuda, tal. Ele falou, não é autoajuda. É ajuda do alto. Eu gostei muito, pastor Kevin, dessa palavra. Ajuda do alto. É isso que nós precisamos. Talvez por isso tanto o número tenha aumentado tanto com todos nós, nossas casas, nossos amigos com problemas de diversificado em relação mental, né? A gente conhece muita depressão, mas não é só a depressão hoje que está sendo um grande inimigo aí das nossas mentes, do nosso corpo, né? Então hoje nós temos aí esse debate, é ajuda do alto, não é autoajuda. Depressão mata, gente. Depressão destrói. Depressão não mata só a si mesmo, mas vai destruindo quem está ao seu redor. É uma doença terrível, terrível, terrível. Meu filho teve uma depressão e nós trabalhamos por um bom tempo. Daí chegou um momento que estava muito sério e eu tive de... Nós tivemos da terapeuta, a terapeuta me chamou, tá sério, leva ele no hospital. Naquele momento eu vi a seriedade, chamei ele do lado, falei, filho, é o seguinte, quando uma pessoa está com câncer, o que acontece? A família inteira não se junta para ficar com aquela pessoa. Todos os amigos, é uma corrente de oração, uma corrente de abraço, de incentivo. Já fizeram até símbolos, né? Uns rapa a cabeça, e todo mundo rapa a cabeça para fazer símbolo com aquela pessoa, né? Daí eu falei, filho, então você tem uma doença, como qualquer outra, né?
Então, só que agora todos nós estamos sabendo a gravidade da sua doença. Então, a família inteira agora não vamos ficar com você, nós vamos lutar com isso. Então, vamos pegar um na mão do outro para nós sairmos desse lugar que nós estamos. Não é isso, sim? Então, se o seu filho, seu amigo, seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe tivesse com câncer, o que você faria? Ou agora mesmo, 2 pessoas muito chegadas, não vou falar nomes, mas acabaram de... Vou falar sim para a gente poder orar por essa pessoa. A avó do meu filho, a minha ex-sogra, a mãe da minha ex-esposa, da Eida, ela está não, desculpa, gente, ela está no Paraná hoje, e ela está com câncer no pulmão, e eu peço a oração dos irmãos pela vida dela, Nelbe Saturno, pedindo aos irmãos que possam orar, a serva de Deus, uma mulher que está na presença de Deus desde a juventude dela. O pai dela era pastor, ela já foi ministro de música, sempre tocou nas igrejas. Então, a serva de Deus, pedimos aí oração para Nelba Saturno, uma senhora. E por que eu falei isso? Porque o meu filho se deslocou daqui, ele e a mãe dele, se deslocaram daqui para ir lá visitar a avó e a mãe. Então, qual é a diferença que nós tivemos com câncer ou nós estamos com depressão? Todos os dois matam. Verdade. Todos os dois destroem. E todos os dois destroem a família também, que a família fica ansiosa, né? Quando, tô com câncer, daí toda a família começa a já chorar, não é isso? Só que a depressão é uma coisa muito difícil, porque você não vê a pessoa doente. Você não vê nada, você só vê a pessoa ou agredindo, ou se fechando. Tem vários sintomas aí que a depressão faz. Então hoje nós vamos aqui com o nosso, acho que ninguém conhece, a pessoa que me segue, acho que ninguém conhece o pastor Kevin. Eu vou apresentar ele, esse garoto aqui. Para mim é muito difícil chamar ele de senhor e de pastor, porque ele é o meu pastor e tem idade de ser meu filho. Verdade. Eu nunca tive um pastor mais novo do que eu. Nunca tive. Isso. Sempre foi mais velho. Então, eu chamo ele de senhor por respeito à unção que ele tem, à função que ele tem na minha vida. E hoje ele vai trazer uma coisa muito interessante. São 7 passos. Desculpe, eu escrevi aqui errado. Fala aí, pastor. 7 passos. Possessão demoníaca. Ok. São 7 passos de possessão demoníaca, ok? Nós vamos ver aonde isso vai chegar. Sim. Ok, gente? Muito obrigado. Agora, sim, por favor, eu vou passar a palavra para o pastor Kevin. Amém. Mas vão aí compartilhando, por favor. Pastor Kevin, se apresente se alguém não conhece o senhor. Amém. Deus abençoe você, a graça e paz para todos. Shalom. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Um abraço a todos os nossos internautas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus no mundo inteiro. Obrigado, Adriano, pela essa equipe maravilhosa, Estúdio Paz, pela oportunidade, pelo privilégio. Clodoaldo, pastor Aguinaldo, enfim. Nós queremos falar sobre 7 passos sobre possessão demoníaca. E é muito interessante que o Adriano acabou de falar aqui. Eu quero ressaltar aqui, da ênfase que ele explicou que depressão é uma doença, e verdade. Depressão é uma doença, sim. E é uma doença e nós temos autoridade, Adriano, para expulsar demônios e para curar os enfermos. A Bíblia fala de toda enfermidade, toda doença e enfermidade. Jesus nos deu autoridade para curar os enfermos. E nós vamos falar aqui hoje vários textos que nós vamos mencionar. Primeiro, eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias, por gentileza, é um privilégio estar aqui. Minha esposa não está aqui comigo, ela está no Brasil, mas nós mandamos um abraço da Torch, né? Time of Revival Church, a Igreja Apostólica Tempo de Avivamento, aqui em Toronto. Muito obrigado pelo apoio de sempre, o carinho, a confiança, Adriano. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Então eu quero que você entenda o que nós vamos falar aqui, é muito interessante, porque verdadeiramente o que o Adriano falou aqui, que nós vamos tocar, a depressão é um dos passos de ser possesso por demônios. E isso existe no mundo espiritual. Primeiro nós somos espírito, alma e corpo. A medicina diz que nós somos corpo, alma e espírito, mas quando você aceita Cristo como Salvador e é nascido de novo, você se torna espírito, alma e corpo. Então, tudo que acontece no mundo natural, primeiramente começa no mundo espiritual. Diz assim a palavra do Senhor, e estes sinais, Marcos capítulo 16, versículo 17, e estes sinais seguirão aos que crerem. Se você crê,
Esses sinais vão te acompanhar. Presta atenção. E estes sinais seguirão as que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Não vamos falar sobre isso hoje. Ponto e vírgula. Falarão novas línguas. Ponto e vírgula. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. Então, a depressão sim é uma enfermidade, mas os sinais, aqueles que crerem, é que nós temos autoridade para ministrar cura. Então o segredo não está nos psiquiatras, psicólogos, embora que nós precisamos de terapeutas, sim, reconheço que nós precisamos de conselheiros, precisamos de terapeutas, porém o segredo está na oração em fé em Cristo Jesus, sob a autoridade que Ele já nos deu. Então, um povo que passa por isso, muitas das vezes, é que está com problema na fé, falta de crer em alguém acima dele. A maioria das pessoas passam por um momento de crise, de ansiedade, de medo, ou até mesmo não tem fé dentro deles. Eles têm a fé emprestada. Eles até ouviram falar de Jesus, mas não têm relacionamento com Jesus. Nós vamos falar sobre os 7 passos que levam a pessoa a isso, que a depressão é um dos passos que leva. Então é a ausência da presença, é a ausência da intimidade, é a ausência. Você nunca vai ver pessoas que estão cheias do Espírito Santo em depressão. Por hora que Elias, ele quase entrou em depressão, porque ele se sentiu incapaz. Nós vamos falar sobre isso. Ou grandes homens de Deus já passou por depressão na Bíblia. Observa, com muitos momentos de lutas e guerras, você pode sim passar por momentos de depressão, e isso é comum, como qualquer outra enfermidade. Um pastor pode ter depressão. Um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor, um mestre, qualquer pessoa que crê. Mas também Deus nos garante que se você crê, você tem autoridade também de curar os enfermos e de expulsar demônios. E às vezes nós precisamos procurar ajuda, às vezes não sempre, aquele que tem solução, que é Cristo Jesus, e através da sua igreja. Há muitas de nós, se nós estamos vivendo a palavra verdadeira, entenda que a medicina vai perder trabalho. Os farmácias vão perder remédios. Bilhões e bilhões são investidos, sabe aonde, irmão Adriano? Na medicina. Milhões e bilhões de dinheiro. E se a igreja exercer a autoridade que já foi nos dada por Deus, muita gente vai perder dinheiro. Muita gente vai perder bilhões e bilhões de dólares ou reais nisso. Então a igreja precisa se levantar. Eu quero dar algumas estatísticas aqui para você entender o que eu quero dizer, porque isso pode acontecer com pastores. Eu quero dizer para você, um líder, procure ajuda. Se você é um líder, um pastor, um mestre, olha só, não importa quem você é, você não está sozinho. De acordo com algumas estatísticas americanas, chama Tragedy Statistics, www.ministryinstitute.org. Isso é uma pesquisa que foi feita com várias organizações dentro dos Estados Unidos, e eles observaram isso aqui. Eu vou falar com muita calma para você entender que isso acontece com qualquer um, criança, adolescente, jovem, adulto, rico, pobre, magro, gordo, branco, preto, amarelo, rosa, qualquer cor que você não importa quem você é. A depressão pode alcançar qualquer pessoa. Diz assim, 1.800 de pastores abandonam o ministério todo mês. Todo mês. 1.800? 1.800 pastores abandonam o chamado todo mês. Uau. E uma das razões é a depressão. 40% dos pastores no mundo inteiro não vai estar no ministério daqui a 10 anos. De acordo com essa estatística, essa pesquisa. 40% dos pastores não vai estar exercendo o ministério daqui a 10 anos. Por causa da depressão também. Um dos passos da possessão demoníaca está na depressão, que nós vamos falar daqui a pouco, já. Vai compartilhando esse vídeo, porque nós vamos falar coisas profundas aqui, verdadeiras, Amém. Que está acontecendo tanto na igreja e fora da igreja. Escola, faculdade, trabalho, na família. Um pai, uma mãe, não importa, filho, filha, isso é qualquer idade. Qualquer idade. Vamos continuar aqui. 50% dos pastores, estou falando de liderança, tá? Quando eu falo pastores, estou falando liderança, em geral, tá bom? 50% dos pastores acham que eles não são capazes de cumprir o seu chamado. Eles acham que eles não estão fazendo um bom trabalho. Eles têm autoestima muito baixa. Eles acham que são inseguros com os trabalhos que eles têm feito no ministério. 80% dos pastores, os líderes, acham que negativamente o ministério afetou
eles e a família deles. Então, 80%, olha que número, Adriano, acham que negativamente o ministério está afetado negativamente, tá? Eles e os seus familiares. Isso inclui esposa, esposo, filhos e filhas, etc e tal. 45% dos pastores declararam que eles experimentou depressão. Eles passaram por um momento de depressão. E muitas das vezes calado. 45%, eu estou falando de pessoas que ajudam muitos, centenas, talvez milhares de pessoas passando por depressão, ansiedade, síndrome do pânico, enfim. E eles mesmos passando por o mesmo problema que eles estão aconselhando. 45% dos pastores se sentem burnt out, exausto, ao ponto de sair do ministério. 45% eles sentem totalmente cansado, frustrado, estressado e querem sair do ministério. 45%. 33% se sentiram tão cansados nos primeiros 5 anos, pensou em desistir. 33%. Então, são alguns pontos que eu quero deixar aqui. E é muito interessante falar sobre isso. Nós vamos focar na vida de Saul. E agora eu quero entrar sobre os 7 passos de possessão demoníaca. Eu vou começar com o Velho Testamento, mas isso é algo muito comum. Você não vê a palavra depressão na Bíblia. Você não vê. Era enfermidade, considerado enfermidade ou possessão demoníaca. Endemoniados ou enfermos. É tratado como isso. Uma enfermidade ou endemoniados. Ou os dois. Pode ser os dois. Então são 7 passos. Eu vou falar um por um. Primeiro é regressão. Nós vamos falar sobre isso. Você vai escrevendo aí para você entender essas palavras. Eu não vou ter tempo de entrar profundamente, mas eu vou entrar na medida do possível para você entender passo a passo. O primeiro passo é regressão. Muito importante, tá bom? O segundo é repressão. Repressão. O terceiro é supressão. Eu estou traduzindo aqui no português para você entender, porque eu escrevi em inglês. Regressão, repressão, supressão. Quarto, depressão, que nós vamos focar nesse, que é depressão, tá? Quinto passo é aborrecimento. Aborrecimento, que tira a alegria completo, tá? Sexto é opressão, que é o penúltimo, que é um estado muito difícil de reverter, só Jesus mesmo. Com depressão você pode ir até para terapeuta, psicólogo, psiquiatra, porém opressão é só Jesus mesmo. E a última é possessão, a sétimo. Vou falar de novo, que eu vou estar entrando em cada um. Regressão, número 1. Número 2, repressão. Número 3, eu vou falar sobre supressão. Número 4, depressão, que é o nosso foco hoje. Número 5, aborrecimento. Número 6, opressão maligna, que é um estágio, uma fase, uma temporada extremamente perigoso, que leva até o suicídio. E o último, número 7, possessão. A pessoa já está completamente possesso. Completamente. Tá? Vamos lá. Abre as vossas Bíblias, por gentileza. Eu quero fazer isso com mais calma possível. Hoje é um estudo, tá? Não é uma pregação. É um estudo. Então manda suas perguntas, se você quiser. Manda suas dúvidas, curiosidades, que nós vamos estar falando sobre isso. Começar com 1 Samuel, capítulo 13. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 13, versículos 9 ao 12. Presta atenção, regressão. Isso começa a regredir, a pessoa começa a regressão quando a pessoa literalmente está desobedecendo a palavra de Deus. Já começa a primeiro passo para a possessão demoníaca, quando alguém está diretamente desobedecendo a palavra de Deus. Então a pessoa já ouviu falar, a pessoa crê, a pessoa já ouviu o evangelho, a pessoa por algum motivo é um parente na igreja, na escola, qualquer lado, mas a pessoa literalmente começa a desobedecer a palavra. Com conhecimento ou até sem conhecimento também. Não importa, você vai para um juiz. Eu não sabia que eu podia andar 100. Eu estava andando 100 numa área de 50. Você não sabia, mas toma aqui a multinha. Né? Então, começa com desobedecer a palavra. Então, Saul, eu vou começar a ler aqui, 1 Samuel capítulo 13, versículos 9 ao 12. Ele começou na desobediência. Por isso que ele foi possesso mais para frente. Ele começa na desobediência, nas coisas pequenas. São as pequenas raposas que acabam, as raposinhas que acabam com a vinha. Então presta atenção com as pequenas coisas que você tem desobedecido. Então,
a pessoa começa a mudar o comportamento, os sentimentos. A pessoa começa, por exemplo, volta a andar com amigos que Jesus já tirou ele do passado. Amigos, o cara foi liberto do álcool, da pornografia, da droga, da mentira, da fofoca, e volta para aquele ciclo de amizade. Isso aí é desobediência. Se você é águia, você não anda com galinha, nem com pato. Você tem que andar com águia. Então começa a regressão, voltar para aqueles hábitos, aquelas amizades, aqueles pensamentos, aquele ambiente que não é de glória, é de pecado. Então começa na desobediência. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 13, versículos 9 ao 12. Então, 7 passos para possessão demoníaca. Primeiro, a regressão. Cuidado quando você literalmente está desobedecendo a voz de Deus. O ABC do crente não é ABCD, é obedecer. O alfabeto do crente não é ABCD, é OBDC, obedecer. Então começa aí. 1 Samuel capítulo 13, versículos 9 ao 12, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. Quem é Samuel? Um líder sobre a vida dele. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Olha aí, tentou fazer coisa que não é para fazer. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham juntado em Micmas. Olha aí. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Olha aí. Então disse Samuel a Saul, versículo 13: procedeste neciamente, sem conhecimento, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora você não vai ser, o seu reino não vai existir. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, que lhe tem ordenado, olha aí, o Senhor, que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Espera um pouquinho aí. A regressão, irmão, acontece quando você quer fazer as coisas sem Deus, sem cobertura, sem pai e mãe, sem pastor, sem ninguém. A regressão, 7 passos para possessão demoníaca. Independência. Independência. A pessoa não quer estar dependente de Deus, nem quem Deus estabeleceu para estar sobre ela. Aí a depressão vem, claro, não tem contabilidade, não tem prestação de contas, não tem pastor, não tem igreja, não tem pai e mãe, não honra pai e mãe. Pode notar. Pode falar. Esse ponto aí, pastor, você veria para aquela pessoa que não é evangélica, ou que não vai à igreja, ou que não vai à missa, mas no caso então, se é pelo fato dele não, tipo assim, não tá honrando o pai ou a mãe? Serve porque a lei de Deus, ela bate a quem é ímpio e quem é salvo, quem é já cristão. Ela não tem exceção. Deus é soberano, ele estabeleceu. Então, ou você se submete aqui debaixo daquela soberania, ou você não submete. Então, aquelas pessoas que não já estão crendo em Jesus, ou na lei de Deus, ou na graça de Deus, já está condenado. E ela precisa já de libertação antemão. A depressão vem até mais rápido para quem não conhece Jesus. Por isso a depressão só está aumentando. Porque quando pessoas com Cristo já tá com depressão, imagina sem. Tá ferrado. Precisa de Jesus. Com Jesus já tem um risco. Porque quando está na desobediência, imagina sem ele. Corre um alto perigo, querido. Se você não tem Jesus, não tô falando de religião, não. Esquece missa e culto. Esquece serviço. Vamos falar de... Se você não tem Jesus, acabou. Acabou. Sem mim. Jesus diz assim: sem mim, sem Jesus, nada podeis fazer. A enfermidade e a doença, a possessão demoníaca vai atrair pessoas crentes e não crentes. Você está no risco. Se você não tem Jesus, você já está na regressão há muito tempo. Quem sabe já até na depressão. Pastor, como reverter a situação? Vamos continuar. Segundo ponto, repressão. O que é isso? Vamos ler. Repressão, 1 Samuel, novamente 1 Samuel, capítulo 14, versículo 24. Presta atenção, agora eu vou tocar em algo muito forte. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: repressão é o estado de estar forçamente subjugado a uma autoridade que não é de Deus. Por exemplo, país comunista, o índice mais de suicídio
no Japão, na China, esses países liberal, índice de suicídio em países Escandinávia, Noruega, Suécia, Finlândia, por que será? Rússia, países que são anticristo, que não pregam mais o evangelho. Então, vou falar de novo, a repressão é um estado de alguém subjugar um governo, um país, subjugar de uma forma forçado. Você está debaixo de um regime forçado, onde não há liberdade. Por exemplo, liberdade de expressão, liberdade de adoração, liberdade de religião, liberdade em geral, quando a pessoa começa a tirar os seus direitos para cultuar a Deus, igual nós estamos acontecendo agora no lockdown. Vamos começar. Então, subjugar no questão de forçar as pessoas para estar debaixo da sua submissão. Seitas trabalham assim, tem problema de controlar as pessoas, tem líderes que fazem isso. A pessoa já começa a estar no estado de repressão, olha só. Só um minutinho aí, como o senhor falou disso aí, eu queria só falar disso aqui que eu peguei aqui agora no BBC News do Brasil. Lockdown causa depressão e suicídio. O ano, esse aqui tá escrito na BBC News, ok, gente? Aproveitando o que o pastor falou, e eu achei muito, muito interessante isso aqui, ó, igual ele falou, né? Quando você tá no regime forçado, né? Então dizem que tá escrito aqui que aumentou muito, inclusive tem médicos aqui que durante a pandemia viu 8 dos seus pacientes tirarem a vida, e assim por diante. Só confirmando o que o senhor falou aí sobre o lockdown. Olha aí a repressão aí. Vou falar aqui, olha que Saul já estava em problema com Deus e com Samuel. Saul, Deus já tinha rejeitado ele. No versículo 13, que nós acabamos de ler, agora no versículo 14, ele faz um voto, ele força o povo a não comer, Adriano. Olha só. Vamos lá, um líder que já começa a determinar com força, como ditador, o que os seus liderados têm que fazer. Olha só, 1 Samuel capítulo 14, versículo 24, isso é muito sério. Estou falando agora de repressão, tá? Primeiro passo, regressão. Segundo passo, a possessão demoníaca é repressão. O que é isso? Olha aí. Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum. A pessoa não começa a dar graças a Deus, tem que dar graças ao homem. Repressão. Não tem honras e glórias e louvores a Deus, é pro homem, tudo é pro homem, não é para Deus. Você está em perigo, repressão. Quando você começa a tirar a glória de Deus para dar para homens, tá? Isso aí é qualquer um, diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 24. Estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vingue dos meus inimigos. Olha só, e Deus já tinha rejeitado ele, já estava dando ordem. Samuel já tinha falado para ele: você perdeu o reinado. Olha só, por isso todo o povo se absteve de provar pão. Olha só que coisa terrível. Saul estava amaldiçoando, está falando assim, ó, maldito um homem que comer pão até a tarde. E Deus já tinha, tirado o trono dele. Mas a Bíblia está dizendo aqui que os homens estavam exaustos naquele dia. Por quê? Quando você está em regressão e repressão, o povo vai estar exausto. O povo não vai estar feliz em fazer aquilo. Porque a unção já saiu daquele homem. A ausência da presença faz com que os demônios venham habitar naquele ambiente. A ausência da presença. Depressão, igual a mesma coisa que a luz, as trevas, a ausência de luz, a depressão também é a ausência da presença da glória de Deus. Então, aonde tem lugar seco, sequíssimos, vales de ossos secos, igual Ezequiel fala, aqui o povo já estava exausto. E olha só, então ele começa a construir altares para ele mesmo, não agradecendo a Deus, tem um espírito independente, tem regressão, tem repressão, aí vem para o terceiro estágio, que é muito perigoso, que nós vamos falar aqui sobre supressão. Supressão, vamos lá. 1 Samuel capítulo 15, estou lendo só 1 Samuel, tá, irmãos? Eu vou estar só em 1 Samuel, para você não sair desse tema. Samuel. Só dar uma palavrinha aqui. O Daniel escreveu uma coisa bem interessante aqui. Você pode dar o que você só dá o que você tem. O diabo pode dar a morte, né? Pois ele é o autor da morte. Sim. Mas Deus, como autor da vida, só pode dar a vida em abundância. Vamos dar uma ênfase no que ele falou.
O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Agora escute, tudo que não é Jesus, tudo que não é Cristo-cêntrico é um ladrão. Uau. Vou falar de novo. E o ladrão, ele só vem para isso: roubar, matar e destruir. O inimigo só dá o que ele tem. Ele só vai falar da característica dele, dos atributos dele. E Deus, ele só fala quem ele é, o eu sou. Ele só fala quem ele é. Cada um dá o que tem. Jesus veio para te dar vida, não religião, não catolicismo evangélico, pentecostal, batista, não. Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Mas o ladrão, tudo que não é Cristo, ele é um ladrão. E o ladrão só vem para isso: roubar, matar e destruir. Terceira fase, supressão. Olha o que diz em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 12 ao 15. 1 Samuel, capítulo 15, versículos 12 ao 15, diz assim a palavra do Senhor: E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, olha aí, e eis que levantou para si, olha só, levantou para si, começa aí a possessão. A pessoa está construindo só para si, e não para o Rei dos Reis, e nem para o reino de Deus. E construiu e levantou para si uma coluna. Olha o espírito de independência. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal, versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito seja tudo do Senhor. Cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que bálido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e mugido de vacas que ouço. E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declarei o que o Senhor me disse esta noite. E ele lhe disse: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu sobre Israel? Olha só. Deus ele levantou esse homem e abateu ele, irmão. Sabe por quê? Porque ele agiu independentemente. Todo rei que não age, todo governo que não age de acordo com a palavra de Deus, já está servindo o ladrão. Ladrão não é o Lula, ladrão não é o Trudeau, o ladrão é Satanás. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para te dar vida com mudança. Então, o ato de segurar as pessoas, de ter experiências com Deus, o ato de controlar, supressão é isso aí. É um ato de controle, é um ato que fazer as coisas por si próprio, para deixar que as pessoas não venham a encontrar Jesus. Não deixa as pessoas a buscar a palavra, a oração, o caminho da glória de Deus. O que Saul estava fazendo? Dominando com severidade. Dominando com espírito independente e ruim, maligno. Estava amaldiçoando o seu próprio povo. Porque não queria ouvir a voz de Samuel. Ele desprezou Samuel, ele desprezou Deus. E Samuel, quem despreza Deus vai desprezar qualquer pessoa, principalmente a autoridade de Deus. Então começou com o quê? Ele desprezou Deus, desprezou quem tinha ungido ele a rei, porque foi Deus através de Samuel. Aí começa. Aí o quarto ponto, que nós vamos começar agora. Olha só, sabe qual é o quarto ponto? A depressão. Nós vamos falar sobre a depressão, porque Saul começou a mostrar que ele estava depressivo através de emoções. E vamos falar sobre isso aqui agora. Porque a depressão, nós vamos definir isso aqui. Porque Saul começa a pedir perdão para Samuel. E o que é a depressão? É uma desordem psiquiátrica, característica de uma pessoa que tem uma incapacidade de concentrar, sentimento de culpa, de remorso. A pessoa fica sem esperança, acha que não é útil. Olha só. Pensamento de morte, sem esperança, não tem um amanhã, um futuro. O que o Satanás veio para fazer? Roubar, matar e destruir. Ele quer roubar sua alegria, ele quer matar o seu propósito, ele quer destruir a visão de Deus, ele quer acabar. Ele rouba a semente, mata a árvore e destrói os frutos, o ecossistema, não tem futuro. Quando você permita que o ladrão rouba a semente, você está comprometendo o seu futuro, o seu destino. Porque o Satanás, o mesmo ladrão que rouba, ele mata. Esse mesmo ladrão que mata, ele destrói. Então é muito rápido. Então ele rouba a palavra, ele rouba a presença, ele rouba a glória de Deus. Ele mata os filhos e filhas espirituais e biológicos. Ele quer matar a geração.
por isso tem aborto, por isso igrejas fechando. Ele destrói o que Deus estabeleceu na terra. Por quê? Porque o povo de Deus deu acesso a ele. Tem portas abertas, brechas abertas que nós precisamos fechar. E a depressão vem porque nós colocamos prioridade em outras coisas. Nós dizemos com nossos lábios Mateus 6,33, mas nós não vivemos Mateus 6,33. O que é Mateus 6,33? Buscar primeiro o reino, sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Mas a geração não tem feito isso. O mundo não tem feito isso. Eis aqui o problema, o dilema da depressão. Quando você não coloca a casa em ordem, quando você não coloca a igreja em ordem, quando você não coloca as coisas de Deus em ordem, os princípios de Deus em ordem, existe desordem. Quando não há honra, há desonra. Não existe meio termo. E é tão interessante esse termo. Eu gosto, tudo que está na Bíblia, tudo que a gente fala, eu gosto de trazer para a realidade, né? Trazer para o dia prático, né? Uhum. E isso de estar tudo organizado, tudo equilibrado, né, tudo no seu lugar, isso para mim vale para tudo, né? Imagina você entra numa casa, tá toda organizada, tudo arrumadinho, né? Então, o que você procura, você acha, né? Daí igual você olha esse cenário, né? Entra numa casa toda arrumadinha, a cozinha tá tudo tá no seu lugar. É. Daí você vai para um outro cenário onde tá tudo bagunçado. Você não sabe onde tá nada. Quando você entra, você já vê aquela desordem total. Sim. Então é muito mais fácil você se aborrecer, Sim. né, onde tá o caos, onde tá a bagunça, do que onde tá organizado, né? Então a gente, mesmo assim, mexendo com o material, daí você olha para você para dentro de você, né? Como é que tá você? Como é que tá a sua estrutura, né? Como é que tá a sua mente, o seu pensamento, né? Se tá tudo desorganizado, realmente é difícil, né? É difícil. Até por isso que eu acho muito interessante, por isso que de vez em quando a pessoa, quando tá muito excitada, a pessoa fala, ó, respira devagar, respira. Primeiro traz você para dentro de você mesmo, né? Para você poder controlar a sua mente, o seu coração e assim por diante. O senhor falou outra parte aí sobre demônio que eu achei muito interessante. Um episódio que passou agora no Brasil. Não sei se o senhor acompanha, de um homem, de um fugitivo da lei, né? E agora eu li saindo um pouco da depressão, mas dentro do possessões demoníaca e indo você vai ver onde eu quero chegar. Sim. Ok, esse homem, ele é um psicopata, né? Ele é um homem doente mental. Né? Ele tem traços de doenças, só que ele é um fugitivo. E ele matou várias pessoas, estuprou várias pessoas. Agora, o que eu achei interessante, agora lendo uma matéria, existia bruxos, sim, que estavam protegendo ele, ajudando ele e rezando por ele. Uhum. Né? Para manter quando você vê uma pessoa dessa, com certeza ele está cercado de demônios. Com certeza. Porque ele entrava na casa, uma família, ele matou a família inteira. E estrupou a mulher. Sim. Então, essa vida ele tirou, levou, né? Acabou com a vida. Agora, a outra, ele entrou numa outra casa, mandou as pessoas tirar a roupa, né? Trancou o homem, tirou a mulher e abusou dela, estrupou e deixou. Daí como é que fica a mente dessa mulher? Uau. Já pensou, aonde ele foi passando, ele foi deixando um rastro de destruição. E deixando tudo desorganizado justamente para demônios entrar. Ou entra a cura, né? Se uma dessas pessoas conseguir abraçar com Jesus, mas a possibilidade de demônios entrar, porque a porta ficou aberta, né? A revolta, a angústia, medo, insegurança, né? Quando você passa num trauma desse. Né? Você vê os sentidos. O inimigo ele começou a enganar Eva através dos sentidos. Adão e Eva. Eles pecaram todos os sentidos. Ele começa de dentro para fora, mas começa a ver os olhos, os ouvidos, tudo que você... E são portas abertas, o irmão Adriano. Hoje em dia nós temos uma cultura chamada cancel culture, cultura do cancelamento. Hoje em dia as pessoas ouvem músicas, você pode ver as músicas hoje em dia, fala sobre suicídio, fala sobre morte. Então a depressão tá tão alta porque a pessoa tá tão cheio do mundo, tão cheio de si, tão cheio das trevas, que dá legalidade para o inimigo trabalhar. O que tá faltando?
autoridade espiritual, identidade, mensagens que tem, tipo uma muqueca, um feijoada, um mocotó. Tá faltando comida sólida para a igreja. Tem que sair do leitinho, porque se você prega um evangelho fraco, raso, leitinho, o povo é mais fácil para entrar na depressão. Mas quando você prega a palavra verdadeira, sólida, com comida forte, carne sólida, as pessoas são mais resistentes e irão perseverar. Desculpa aí, que mais tá tudo encaixando, né? Claro. Como você tá falando. Agora, por que eu vou ler uns outros números aqui que acabei de ver. Agora no Brasil nós temos 40% da população já teve depressão, está sofrendo depressão, passou por depressão. Nós temos um número de 14 milhões. Portugal tem 10 milhões. 14 milhões de pessoas depressivas no Brasil. Sim. Daí o senhor falou... quem acabou de chegar, nós estamos falando sobre depressão. O pastor Kevin Moreira está falando sobre a influência demoníaca na depressão. Mas não vai ser só esse tema, tá? Você que acabou de chegar e está nos vendo, não vai ser só sobre depressão, o tema demoníaco. Esse é um deles. Nós vamos também falar dos outros, das outras áreas que trazem também depressão, né? Como eu sou filho, minha mãe teve depressão, minha mãe, uma serva de Deus maravilhosa, e ela tinha depressão crônica, veio já na família dela. Eu cresci com depressão sem saber que eu tinha depressão. Então, se você acabou de chegar, não pense que nós vamos falar só sobre isso, que não é só isso não, ok? Um dos motivos da depressão, e o pastor Kevin está nos explicando aqui, que é eu acredito também, não tenho dados oficiais, científicos, mas eu acredito que, sei lá, 80% da depressão ela é demoníaca, é espiritual, sim. De uma maneira ou de outra. Daí nós temos vários sintomas aí, temos situações que não levam a depressão. Sim. Temos aí o fator químico, né? E a nossa... Sim. Da genética, né? Eu vim depressão genética vindo da família da minha mãe, né? E também pelo que eu passei na minha juventude, sim, né? Só fez aumentar. Sim. Tá bom? Eu passo pro senhor. Eu gostaria de dar ênfase, tá? Nós vamos ler aqui, presta atenção no que nós vamos dizer. Primeiro passo, por possessão demoníaca, é regressão. Segundo é repressão. Terceiro é supressão. Quarto é a depressão, que nós definimos. Nós vamos falar agora do quinto, que é aborrecimento. Mas eu vou definir que tem tudo a ver um com o outro. Um leva para o outro. Vamos lá. Vamos ler aqui em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 24 ao 30. Eu vou ler devagar para você entender. Tudo acontece quando você quebra princípio, o princípio te quebra. Quando você desobedece a palavra, você está dando legalidade para o inimigo trabalhar. Então por que dá legalidade para que esses espíritos malignos venham te possuir? Por que a depressão nasce? Pecado. Pecado. Pessoa que tem depressão, pastor, mas uma mulher de Deus, um homem de Deus pegou depressão. Sim, mas deu legalidade a uma voz. Sabe por que Elias foi depressivo? Porque ele ouviu Jezabel e não viu a voz de Deus. Uau, pera um pouco, então vou voltar porque, desculpa aí, eu tomo alguns minutos aí, porque é uma das coisas que me aborrece muito. Sim. É o que eu vi sempre quando eu tava com depressão, quando minha mãe teve depressão, e que era a falta de Deus, ok? Então isso me aborrece muito. Eu quero conversar um pouco sobre isso aí. Vamos lá. Para não assustar as pessoas. Sim. Né? Então quando a gente fala assim, assusta as pessoas, às vezes você tá com depressão. Sim. Então vamos explicar isso para você direitinho, tá bom? Sim. Não pula agora. Vamos passo a passo. Não, vamos passo a passo, tá bom? Quem era Elias? Homem de Deus. Mas o homem de Deus. Ele foi o maior profeta, estou errado ou não? Um dos. Um dos maiores profetas da Bíblia. Né? Ele orou, e a oração dele fez ficar 3 anos sem chover. Sim. Não é isso? Depois ele orou e choveu. Sim. Né? E esse homem... Fogo do céu. Não, ele fez várias coisas. Você tem que ler para poder entender. Não dá pra gente falar quem foi Elias. Sim. Elias foi um Superman da Bíblia. Sim. E eu já estudei sobre Elias, porque quando eu tive depressão, várias pessoas falaram, alguns psicólogos que não são evangélicos também falam muito sobre isso. E Elias, ele teve vários traços.
não só depressão, mas tem outros traços que a gente encontra lendo sobre Elias, né? Então, agora eu gostei da expressão que o senhor colocou. Então, se você está aí falando quem esse cara está falando bobeira, então nós vamos falar de Elias, que é um homem que foi, ele não morreu, Elias, ok? Ele foi arrebatado. Sim. Ok? Deus pegou ele no carro de fogo e levou para o céu, ok? E ele teve depressão. Por favor. Então, chega um ponto que as pessoas, por frustrações, decisões erradas, indecisões, insegurança, ansiedade, falta de alguma coisa, se aborrece. O aborrecimento leva à depressão. O aborrecimento, traição, perca financeira, perca de alguma coisa. Existe algo que mexe com o emocional. O que é a alma? A alma é a mente, o coração, a alma é emoções, a alma é sentimentos, a alma é isso. Então, nós precisamos cuidar da nossa alma. Então, Elias, ele ouviu Jezabel, ele não ouviu a voz de Deus, ele ficou com medo, ele fugiu dela. É um cara que matou falsos profetas de Baal, mais de 400, e matou, e fez, entendeu? Desafiou Acabe, mas Jezabel falou, amanhã você vai estar morto, e ele temeu ela, e ele fugiu. Deus não mandou ele fugir. Ele ouviu mais Jezabel do que a voz do Espírito. Eu quero só voltar novamente. Esse ponto é importante, tá bom, pastor? Sim, desculpa. Claro. Igual eu falei pra vocês, volto a falar pra vocês. Eu tive depressão, fiquei muito irritado por falar isso, que era falta de Deus. Ok? Então, o exemplo que ele tá me dando é muito interessante. Inclusive pra mim agora, ok? Pra minha vida pessoal. Me explicou algumas coisas. A Jezabel era a esposa do rei, que não era de Israel e que não seguia Deus, ela tinha os seus deuses, né? E Elias faz um monte de milagres, assim, coisas maravilhosas, né? Ele orou e desceu fogo do céu, né? Muitas coisas. O que Deus mandava, ele falava com Deus, Deus escutava ele e ele escutava Deus. Mas daí, depois que ele fez tudo isso, existe uma outra passagem que também ele era um homem, também ele vivia solitário, né? Ele era um profeta, ele não vivia num mundo fácil, não. Né? Ele não tinha casa, era um homem de Deus. Então a vida dele não era uma vida fácil. Nesse momento antes disso, ele está fugido, ele está escondido porque o rei queria pegar ele, pelo fato que ele tinha 3 anos que não chovia por ação dele. Quando ele volta, eu estou falando isso para você que não tem esse conhecimento, né, para ver se consegue encaixar, né, no seu entendimento. Quando ele volta para Israel, terra de Israel, de onde ele era, ele ora, né, chove, daí ele ora uma disputa que ele fez com os deuses da terra onde ele estava e o Deus dele. Ele falou, meu Deus é o meu Deus. Então ele ora, cai fogo do céu, os outros oram, não acontece nada. Então a turma dele matam os falsos profetas, né? Mas daí uma mulher, que era a mulher do rei, que não era de Israel, ela falou para ele, mandou um recado para ele. Nem falou com ele, mandou um recado. Que ela ia matar ele. Aí ele teve medo. Dá para entender isso, não? Agora ele falando, me entra um pouco, né? Quando você tira o foco de alguma coisa. Né? Ele estava aqui com Deus, o homem mais forte do mundo. Não é igual uma criança, quando você solta a mão da mãe, vem o medo, não é isso? Com o tempo, leia 1 Reis, capítulo 19, para eles entenderem mais a história. Mas é importante nós entender isso. Então, vamos continuar sobre Saul, porque eu vou continuar sobre o que levou a Saul também à depressão e os passos, né? Como eu te disse, depressão e aborrecimento. 1 Samuel, capítulo 15, versículos 24 ao 30, diz assim: Então disse Saul a Samuel, pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo, olha aí, temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Quer dizer, primeiro, esse daí o problema, o sintoma. Olha aí só, vou ler de novo. Então disse Saul a Samuel, pequei porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, os sinais de pessoas que estão em depressão, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Temeu mais o que o povo estava pensando sobre eles do que Deus pensava sobre eles. Eles ouviram a voz, Saul ouviu a voz do povo e não a voz de Deus. E isso é o meu ponto. Vamos lá. Versículo 42, 25, perdão. Olha só. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Olha só. Ele mostrou arrependimento, mas mesmo assim já era tarde. Ó. Porém, Samuel disse a Saul, não voltarei contigo porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Olha só. Você não pode andar com pessoas que têm rejeitado a palavra, senão você vai te pegar também.
Você não pode andar com pessoas que estão rejeitando a palavra. Tem gente que rejeita a palavra. Rejeita a palavra. E já te rejeitou o Senhor. Por que o Senhor rejeitou ele? Porque ele rejeitou a Deus primeiro. Olha só, continua. Para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para si ir, e lhe pegou pela orla da capa e rasgou. E então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então voltando Samuel, seguiu a Saul, e Saul adorou ao Senhor. Olha só, existem momentos, irmãos, eu vou falar uma coisa com você. A depressão nada mais é do que problema na alma, algo na alma, sentimentos. A sua alma precisa de descansar em Deus. Aí você toma decisões precipitadas, decisões sem consultar a Deus. Então ali, irmão, na alma, a pessoa deixa de adorar e começa a reclamar e murmurar. Deixa de esperar em Deus, esperança, crer em Deus, amar a Deus. E começa a focar em outras coisas. Pastor, mas então, o que acontece? Você precisa se alinhar. Você precisa reconhecer que a sua alma está perturbada, que a sua alma precisa de um encontro verdadeiro com Jesus e submeter a sua vontade, que é soberana. E é difícil demais submeter, irmãos. Nós até cremos, mas submeter é muito difícil, porque submeter quer dizer que vai ser do jeito que ele quer, não do jeito que você quer. Nós queremos, o problema da depressão, a pessoa quer do jeito dela, não do jeito que Deus quer. E às vezes Deus quer você tratar com você lá na caverna de Adulão, mas você quer no palácio. Deus quer tratar com você lá no Brasil, você quer vir para o Canadá. Deus quer tratar com você no deserto, mas você quer ir para Israel. Deus quer tratar com você arrancando coisas da sua vida, e você quer só ganhar, você não sabe perder. É complicado. Então, vamos lá. Vamos falar sobre aborrecimento aqui. Vamos lá. 1 Samuel, Davi vai entrar em cena. Olha só como é que Davi vai entrar em cena daqui a pouco. Até para ajudar na depressão de Saul. Deus usa até pessoas para te ajudar na sua depressão, que você é para aprender com ele. Mas a pessoa não quer aprender. A pessoa quer do jeito dela ainda. Aí que fica pior, não sabe? Numa fase pior ainda. Porque aí Deus traz ajuda, mas você tem que querer. Se você não querer ajuda, vai entrar no penúltimo estágio, que é opressão, que é pior ainda. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 14 ao 15. Estou falando de aborrecimento, quando os demônios começam já a perturbar. Tem pessoas aí, até agora, recebe cura agora em libertação, que o diabo está perturbando você, mas recebe cura agora. Aleluia. Então, em vez de ouvir um louvor, a pessoa começa a ouvir outras coisas. Em vez de adorar e louvar, a pessoa começa a fazer outra coisa. Né? Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 14 ao 15. Presta atenção, olha só. Outra coisa, isso é muito forte. Muitos vão me perguntar por que Deus permitiu isso aqui. Deus às vezes permite a depressão entrar na sua vida para você começar a dar prioridade a Deus, para chamar a sua atenção. Fala de novo. Eu não entendi, pastor. Então Deus permite a doença. Deus permite a enfermidade. Deus permite a possessão para que você venha a temer a Ele. Para você venha buscar primeiro a Ele. Deus às vezes permite a bagunça para trazer limpeza. Deus às vezes permite o caos, a crise, para que Cristo venha ser o centro. Deus permite a morte para trazer vida e ressuscitar. Deus permite, tudo é para manifestar a glória de Deus. A Bíblia diz que todas, não algumas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus permite a rejeição para que Deus venha exaltar. Deus primeiro, o que a Bíblia diz? Ele abate os soberbos e ele levanta os humildes. Então, para ser levantado, você tem que ser abatido. Isso ninguém quer passar. Tem depressão, crise, porque quer do jeito dele. Aí sai do controle dele e entra no controle de Deus. Aí você tem que depender de Deus. É isso que deixa o povo mais revoltado. E por isso que o remédio é tão bom, né? Aí ele fala, espera no Senhor, espere até que do alto venha, seja revestido de poder. Espere para a promessa, o conselheiro, espere o Espírito Santo. Esperar isso é o melhor remédio para a depressão. Esperar em Deus. Aí o povo não aguenta. Porque esperar em Deus quer dizer, eu tenho que submeter o que eu quero. Vamos lá.
Eu queria que você que está ouvindo aí o vídeo, por favor, não saia, fica até o final. Tá bom? Por favor, se você está vendo ao vivo, você está vendo depois, fica até o final desse vídeo, ok? Não se aborreça, não saia. Nós não estamos aqui falando de religião, não, ok? Nós não pregamos religião, nós pregamos um Cristo. Seja você católico, eu oro a Deus que você vá para sua missa, mas é Cristo. Não vai olhar para padre, não vai olhar para pastor, olha para Cristo. Nós estamos falando de Cristo, ok? Não é de religião. Por que eu estou falando sobre esse tema? Porque eu estive com depressão por muitos anos, eu tenho depressão, eu tenho que trabalhar com ela o tempo todo, porque senão ela vem... É engraçado, depois nós falamos sobre isso. Mas por que eu abri essa brecha? Quando a depressão entrou em mim, pastor, eu fui pro álcool, eu era um cara que nunca bebi na minha juventude, eu fui pro álcool, fiquei um cara muito agressivo, fiz questão de afastar todo mundo de perto de mim. Então, por favor, fica até o final desse vídeo, ok? Vamos lá. Por favor. Por gentileza. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 14 ao 15. Por favor, segue conosco. Se você não tem a Bíblia, baixa ele no aplicativo para você acompanhar. Parte também da cura é você obedecer às instruções. Problema do povo que não lê Bíblia também. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Quando o Espírito Santo se retira de você porque você entristeceu ele com alguma coisa, olha, toda ação tem uma reação. O Espírito Santo retirou de Saul por quê? Porque ele desobedeceu. Ele entristeceu. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e tormentava um espírito mau da parte do Senhor. Deus permitiu ele passar por um perrengue para que ele venha colocar a sua casa em ordem e aprender com o próximo. Sabia que Saul era para ser o mentor de Davi? Ele, em vez de ser um mentor, começou a ser um perseguidor, um assassino. Olha, vamos lá. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte de Deus te atormenta. Meu Deus do céu. Olha só. Vamos falar sobre isso aqui. Vamos falar um pouquinho. O inimigo ele vem perturbar pessoas. A depressão vem quando tem ausência da presença, quando a pessoa está vazia, quando a pessoa não se enche ou transborda na presença de Deus, a casa está vazia. Então, quando a casa está vazia, vem 7 a mais para perturbar. A casa tem que estar vazia, cheia de Cristo ou cheia de outra coisa. Não existe casa metade. O yin e yang não existe na Bíblia. Ou a casa está cheia do Espírito Santo e transbordando, ou ela está vazia e cheia de demônios. Não tem meio termo na palavra. É o seguinte, o pessimista diz que o copo está vazio, metade. O otimista fala que está metade cheio. Agora, quem é cristão fala que está transbordando. Tem que estar transbordando. O cristão tem que estar transbordando. Então, assim, quando o Espírito Santo retirou porque estava em desobediência, em pecado, estava fora da presença da vontade. O que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se não é bom, se não é perfeito, se não é agradável, tem um grande problema. Está fora da vontade. Está fora da vontade, a depressão entra. Ninguém que está depressivo fala que está bom, perfeito e agradável. Por quê? Está fora da vontade de Deus. Se está na vontade de Deus, pastor, prova que está na vontade de Deus. Tem que ser bom, tem que ser perfeito, tem que ser agradável. É igual o amor. Amor nunca falha. Se falhou, nunca foi amor. Vou falar de novo. Oh, yes. Vou falar. O amor nunca falha. Love never fails. Se faliu, não tinha amor. Ponto final. O amor nunca falha. Se ele falha, é porque não tem um amor. Então, uau. É ausência. Uau. Então, a ausência do amor. Quem é amor? Deus é amor. E Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Em outras palavras, está dizendo: sem o amor, nada podeis fazer. Então, você tem que entender o que o Espírito Santo está dizendo. Nós precisamos contemplar e entender. Tá bom, vamos continuar lendo sobre opressão. Isso aí é a parte mais perigosa. A opressão é pior do que a depressão. E poucos falam sobre isso. A opressão é pior do que a depressão. É o próximo estágio, próxima fase de possessão demoníaca. Isso aí é a penúltima fase. Vamos lá. Isso é o danger zone. Isso é a zona de perigo. A pessoa está heavy, apertado, está muito peso na mente e no corpo e está sendo subjugado já está totalmente dominado pelo inimigo. Dominado. A pessoa que está com opressão, ela simplesmente está dominada já.
dominada pelo inimigo. Vamos continuar lendo aqui para você entender o que eu quero dizer. Está escrito aqui, está escrito, olha só, olha a opressão maligna onde leva as pessoas. Depois da depressão, se a pessoa não é liberta, não é curada, ela vai para o estágio de opressão. Olha só. 1 Samuel capítulo 16, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 16, versículo 23. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, permissão de Deus, tratamento de Deus. Olha só, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão, então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Mais pra frente você vai ver que Saul tentou até matar Davi, porque a opressão entra em tal parte daquela pessoa, aquela pessoa já começa a manifestar, literalmente. Manifestar a depressão. Manifestar, as pessoas ao redor já reconhecem que não está no estágio normal. A pessoa não está no estado normal mais. Já não se controla a si mesmo. Nem Espírito Santo, nem a pessoa consegue se controlar. Mas quem começa a controlar aquela pessoa é o próprio maligno. Esse é o estado de opressão. Vamos continuar lendo sobre isso. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 8. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 8. Olha só, vou ler até um pouquinho antes. Olha só. Versículo 7 a 8. O que a opressão faz? A pessoa já começa a ter raiva. O diabo começa a perturbar. A inveja começa a aumentar. Sabe que a pessoa que tem inveja dos outros não quer ver as pessoas crescer? Opressão maligna é depressão, a pessoa já... Não, eu não quero que aquela pessoa prospere. Olha só, a inveja começa assim. A opressão e a depressão leva a isso aí. E as mulheres dançando e cantando respondiam umas às outras assim. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Olha aí a comparação. Olha o que Saul indignou muito. Ó. Então se indignou muito Saul. E aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse, 10 milhares disseram para Davi, e a mim somente milhares. Na verdade que lhe falta senão só o reino. E desde aquele dia em diante Saul tinha Davi em suspeita. E, né, a partir daquele momento ele queria matar Davi. A partir daquele momento. Então a opressão te leva a você ter inveja e agir com maldade. Você dá legalidade para agir com maldade. Toda pessoa que está querendo se matar ou matar o próximo é o síndrome de quê? Do ladrão. Que veio para roubar, matar e destruir. Quem rouba, mata e destrói é quem é filho do ladrão. Porque se você pertence a Jesus, você só dá vida e vida com abundância. Você só reproduz quem você é. Aqui Saul já estava em opressão. Porque ele estava reproduzindo. Quem é um ladrão? O diabo. E é tão forte que lá na frente ele tira a própria vida dele. Por quê? O espírito de depressão leva à opressão, leva à possessão e à morte. Nós vamos falar daqui a pouco. Vou deixar um espaço aqui para o irmão falar sobre possessão. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Para você entender, irmãos, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é muito sério. Infelizmente, tem pessoas que estão nesses estágios aí. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Seja curado, seja liberto. Não permita que você venha entrar nessas fases, nessas estações, nesses passos para a possessão demoníaca. Isso é muito sério, isso é muito sério. Irmão, e começa agora, olha só, após o aborrecimento, a opressão, existe algo que venha sobre a pessoa fica totalmente possessa. Vamos lá, antes de começar, tem alguma palavra que o senhor gostaria de falar? Antes de nós começar. Eu tô um pouco aqui. Pode continuar aí, que eu Amém. Aqui um pouco. Diz assim, vamos lá sobre opressão, nós falamos, agora é possessão. Só para quem entrou aqui agora, nós falamos de até agora 6 passos de possessão demoníaca. Primeiro é regressão, depois repressão, terceiro supressão, quarto depressão, quinto aborrecimento, sexto opressão maligna, tá? E literalmente corpo, alma e espírito já pertence ao inimigo e ele começa a agir através das legalidades, através da desonra, através... E né, a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Eu vou falar de novo. Se você está rebelde contra Deus e contra um dos seus ungidos, você já está no pecado de feitiçaria. Então já tem portas abertas só ali.
Tem muita gente que pega depressão porque já amaldiçoou, até mesmo blasfemou contra Deus e até mesmo contra os ungidos de Deus. Isso também tem outro problema. Você tem que arrepender, confessar a Deus e também pedir perdão para quem você perturbou. Aí o Espírito também... Porque Saul perturbou Samuel, depois Deus permitiu que o demônio veio perturbar Saul. Pega a visão aí, gente. É simples. Por que aconteceu isso com Saul? Ué, o jeito que você trata o seu pastor, o jeito que Deus vai te tratar. Saul desonrou Samuel e Deus permitiu também que Saul foi desonrado, porque tocou nos ungidos dele. Amém. Também tem isso, né? Gente, nós estamos falando sobre depressão. Mais uma vez, eu quero entrar nesse tópico, ok? Nós estamos falando sobre um dos motivos da depressão. Não quero que você se ofenda com isso, mais uma vez, porque é um assunto muito delicado que nós estamos falando hoje, né? Nós também acreditamos que ele falou que se você não acompanhou, mas o que leva à depressão, então, são processos, né? De ansiedade, de medo, de perca, de trauma. São várias coisas que nos levam. Né? Se você não viu no início, nós falamos que homens de Deus que tiveram depressão, né, e o motivo que chegou. Né? Mas também nós também não estamos descartando o fato que tem depressões que são genéticas, né, são mentais, são causadas por algum problema que nós vivemos, né? Como eu acabei de falar, eu tive depressão, minha mãe teve depressão, né? Também existe o fato genético, né? Que pode te trazer. Nós não estamos querendo aqui generalizar, dizendo que tudo é demônio, que você que está com depressão, você... Não é isso. Nós estamos te respeitando, muito a sua dor, o que você está passando. Até mesmo porque eu passei por isso, eu sei o que é. Não é fácil, não é. Então, eu tô batendo nessa tecla por causa disso, para você não se ofender, ok? Não tô dizendo que se você tá com depressão, não tô dizendo que você tá endemoniado, não tô falando que você abriu porta, só vamos estudar um pouquinho. Ele falou coisa que realmente, quando eu estava com depressão, eu odiava quando alguém falava isso, né? Que é a falta de Deus. No meu caso, teve alguns problemas que me levou, né? Traumas e angústia que me levou à depressão. Mas ele falando, eu abri várias portas, né? Abri várias portas olhando dessa maneira. Mas eu quero que você continue, tá bom, gente? Não saia, não. Continue aí, que no final a gente vai falar um pouquinho mais sobre e outra, essa é só a primeira. Então vamos fazer uma sequência falando sobre esse assunto. Vamos trazer um psicólogo que está no Brasil, que ele vai falar conosco também na próxima reunião. Eu quero dar ênfase na possessão agora, mas que é o último passo, né? Que leva à morte, e morte tanto da pessoa e também das demais pessoas ao seu redor. Então a pessoa começa a agir totalmente fora do seu controle, não está mais completamente dominada. Mas eu quero aqui consertar alguma coisa que vou deixar bem claro. As pessoas acham que tem outras maneiras sem Cristo. Não, irmão, não tem. Existe quick fixes, nós chamamos no Brasil de gambiarra. Tem pessoas que, né, não, vai ler um livro, vai passear, vai viajar, vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai não sei o quê. Irmãos, nada pode substituir Jesus. Nada e nem ninguém pode substituir Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E além disso, ele disse, eu vim para dar vida e vida com abundância. A vida com abundância só acontece em Cristo. Então o resto é gambiarra. Eu vou falar com você. Não é o budismo, não é a macumba, não é o hinduísmo. Isso são tudo, infelizmente, eu tenho que falar como homem de Deus, é o seguinte. A ciência, a psicologia, psiquiatra, terapeutas, eles te dão várias opções. Eu não tô falando, tem muitos psicólogos também cristãos, tem muito psiquiatra cristão, etc e tal. Porém, a medicina é limitada. Quando o negócio, o bicho pega, né? Né? Irmão, é só o nome de Jesus que expulsa isso. Eu nunca vi em outro nome. Expulsar demônios e nem curar enfermos. Aí as pessoas lutam, pastor, mas não, mas tem como, tem remédio, tem terapia, tem hipnose, não sei o que. Não, meu amigo, isso só vai piorando a situação, ok?
droga, álcool, cigarro. Isso aí são coisas temporárias. Não troque o eterno por coisas temporárias. E é uma gambiarra, literalmente. A pessoa começa a confiar e depender desses terapeutas. Quero deixar bem claro que hoje eu vou estar... Hoje nós temos uma oração com a liderança e essa semana também com várias pessoas. Hoje Jesus curou, irmão, uma senhora da nossa igreja que está grávida, de 38 anos. O doutor falou que o filho dela nasceu, a filha ia nascer com síndrome de Down syndrome. É assim que fala em português? Jesus, ela fez os testes, ela ficou muito triste e Deus curou completamente. Ela foi de novo no médico, o médico falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas está completamente curado, sinais e maravilhas. Aleluia. Tem coisas que Jesus faz que ninguém mais faz. Ela vai testemunhar para a glória de Deus. Amém. Não foi o Kevin nem a Torte, foi Jesus. E sempre será Jesus. Amém. Mas uma coisa eu vou falar com você. A depressão e a opressão maligna não tem substituto para Jesus. Não tem. O problema é que as pessoas acham, não, mas eu posso ir nas outras fontes. Você pode, querido. Você pode. Mas saiba, quando você tiver um passo da morte, um passo do suicídio ou de qualquer coisa terrível, lembra dessa mensagem e clama o sangue de Jesus. Clama o nome dele. Porque é só no nome dele que eu vi e eu já tive vários testemunhos. Eu só tenho 33 anos, mas eu vivo isso já há mais de 18 anos da minha vida. E eu falo que é só no nome de Jesus que as pessoas são salvas, curadas e libertas verdadeiramente disso. O resto, a pessoa volta às vezes até pior. Então, assim, eu tô falando não de experiência própria, mas na experiência de outras pessoas. Então, eu só tô dizendo porque as pessoas falam assim, não, mas tem que ir pra esse caminho. Sim, você pode ir pra qualquer caminho, mas eventually vai chegar um tempo que você vai entender que só existe um caminho. Só existe um caminho. Então, o que eu não quero dar opções, Jesus é o único, ele é a opção. Ele quer ser a opção A, B, C, D, F, G até Z. Ele não quer ser uma das opções. Isso é o problema também que colocou você nessa situação. Então, para você sair dessa, só Jesus para tirar dessa. Então você precisa de Cristo. Isso aí é algo que eu preciso dar ênfase. Mas vamos terminar aqui em possessão, que é o último, tá? 1 Samuel capítulo 18, versículo 10. Aí eu vou terminar com algumas definições no original, no grego, para você entender no grego o que quer dizer isso. Essas coisas que eu falei. Possessão. 1 Samuel capítulo 18, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul. Se apoderou de Saul. Quer dizer, ele não tinha mais controle nem poder. Já foi... E profetizava no meio da casa, e Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou-a com a lança, dizendo, encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e tinha retirado de Saul. Por isso Saul desviou de si, e posto por capitão de 1000, e saía e entrava diante do povo, e Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Olha só, como que o cara que queria matar já promove ele? Bipolaridade também é depressão. Bipolaridade, a pessoa esquizofrênia, bipolar, também é opressão. Isso aqui é coisa demoníaca. Duplo ânimo, dupla personalidade, bipolarismo. Isso, vamos falar sobre isso também. O camarada acabou de querer matar e depois quer promover. O cara acabou de querer matar e depois coloca como... era genro dele. Uma hora tá bem, uma hora tá mal. Isso é coisa demoníaca. Isso aí não é só medicina. Isso é algo na alma que precisa ser liberto. Vamos aqui no último texto. 1 Samuel capítulo 19, versículo 9. Olha só. 1 Samuel capítulo 19, versículo 9. Diz assim de novo, ó. De novo, o camarada quis matar. Ó. Até Jonatas, o filho de Saul, ajudou Davi. Olha só. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 9. Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul. Estando ele assentado em sua casa e tendo na mão sua lança, e tocava Davi com a mão a harpa, e procurou Saul encravar a Davi na parede. Porém, ele se desviou diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém, Saul mandou mensageiros à casa de Davi, quando o guardasse e o matasse pela manhã, do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo, se não salvares a tua vida essa noite, amanhã te matarão. Por que eu estou falando isso com vocês?
Porque não somente a pessoa que tem depressão ou opressão pode até se prejudicar, ela pode prejudicar as pessoas que ela mais ama ao seu redor. As pessoas que mais amam ao seu redor. Então a palavra, vamos definir algumas palavras aqui para você entender, tá? A pessoa fica presa no mundo espiritual através dessas 7 fases aí, a possessão maligna, tá? Aborrecimento no original quer dizer ochleo, O-C-H-L-E-O, ochleo, aborrecimento. Então, é quando um demônio está te molestando, ou te aterrorizando, ou te perturbando. Então, essa palavra aborrecimento está em Lucas 6,18, tá? Ochleo no grego. A palavra opressão, tá? Em Atos 10:38 fala sobre isso no original, katadenasteo no grego, quer dizer alguém que está debaixo de uma ditadoria, um poder que opressão, né? Algo que tem controle sobre você. Então tudo que te controla, isso não é de Deus. Te controla. Você não tem força para vícios, por exemplo. Pessoas que são oprimidas têm vários vícios, não conseguem controlar o vício dele. Né? A pornografia, a masturbação, a droga, cocaína, maconha, álcool, cigarro, mentira, fofoca. A pessoa não tem controle mais. Já começa. Isso aí já é algo demoníaco. E a possessão, Mateus 9:32, quer dizer demonezomai, que quer dizer estar debaixo de um demônio, no poder demoníaco. Literalmente, é o último estágio, tá bom? Nós falamos sobre 7 aqui. Eu creio que vocês foram edificados nessa noite. Eu espero que você venha pedir ajuda. A primeira ajuda que você deve pedir é a Cristo, a Deus, que o Espírito Santo venha te libertar. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele veio para libertar os cativos. Isso é cativeiro na alma. Você está preso na sua alma. Humano nenhum pode tirar você do cativeiro espiritual. É na sua mente, os seus sentimentos, suas emoções, a sua mente, o seu coração. Está perturbado, você precisa descansar e esperar em Deus. Lembra quando nós lemos no início? Ele nos deu autoridade para aqueles que crê, para expulsar demônios, para falar novas línguas, para curar os enfermos. Então, se você acha que é medicinal, que é algo da medicina, Jesus nos deu autoridade para aqueles que crê, os seus discípulos, para curar os enfermos. Nós temos poder para curar os enfermos. Nós temos poder e autoridade para expulsar demônios, falar novas línguas, pisar em serpentes, escorpiões. Nós temos poder e autorização para fazer isso. Então, se a igreja estivesse fazendo o seu papel, a sua função verdadeira, nós não estava investindo bilhões no sistema de saúde que nós temos. O Ministry of Health, o Ministério de Saúde, está ganhando bilhões, as farmacêuticos, bilhões, vacinas, medicina em geral. Jesus ainda cura câncer, aleluia. Jesus ainda cura AIDS, aleluia. E sempre curará. Não há doença maior do que Cristo. Cristo é acima de todo nome. O nome de Jesus é um nome acima de todos os nomes, a qual todo joelho dobrará e toda língua confessará, inclusive o demônio, Lúcifer e todos os anjos caídos irão confessar que só Ele é o Senhor. Então Ele nos deu poder sobre demônios, Ele nos deu poder sobre enfermidades e doenças, Ele nos deu poder, e por isso que muitos de nós estão investindo bilhões nas coisas erradas. Isso vai acabar com muito medicina. Então você está enchendo o bolso de psicólogo, psiquiatra, que só vai te dar uma massagem no seu ego, mas não vai arrancar pela raiz esse trem, eu tô falando igual a menina, esse trem, esse negócio, esse bicho que está dentro de você. Sai agora em nome de Jesus. Vamos orar? Eu quero orar em nome de Jesus. Antes de nós orar, vou passar o microfone aqui pro Adriano, porque eu quero orar por você. Nós vamos arrancar pela raiz. Ele veio para libertar os cativos. Ele veio para te dar vida e vida com abundância. Eu não estou falando de religião, nem de legalismo, nem de tradicionalismo, nem de denominações. Não estou falando de igreja. Eu estou falando de Cristo Jesus. Estou falando do nome acima de todos os nomes. E até agora eu tenho só ministrado e ensinado a palavra. A palavra é que liberta, é a palavra. Como a palavra
cura, a palavra liberta, a palavra dá ânimo, dá força, a palavra te dá entusiasmo, a palavra te dá esperança, a palavra é a palavra que te levanta e te ressuscita, é a palavra que te cura agora, é a palavra, é Jesus, Jesus é a palavra, e a palavra se fez carne e entrou entre nós, ele entrou no Espírito, através do Espírito Santo agora, ele te visita, através de Jesus ele te toca, o Espírito de Deus ele te levanta nessa noite e diz assim: eu vou te libertar dessa depressão, eu vou te curar dessa ansiedade, desse medo, em nome de Jesus. Pai, eu te peço agora que o Senhor venha fazer um reboliço através dos internautas que estão aqui, que irão vir, ó Pai, nessa gravação, através do Facebook, através do YouTube, ó Pai, que eles não jamais venham voltar nesse estado de depressão maligna, de opressão maligna. O sangue de Jesus tem poder, ó Deus, que o Senhor venha alinhar os corações para ouvir a tua voz. Tu és doce, tu és meigo, tu és lindo, Jesus. É o Senhor que pode fazer, é só o Senhor que pode fazer. Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus da saúde, o Deus que jamais mudou, o Deus que faz, ó Pai, o que o Senhor quer fazer. Meu Deus, eu peço, ó Pai, que todas as opções venham cair por terra, toda opção que não é do Senhor, que eles venham te buscar em primeiro lugar, aleluia, que eles não venham, ó Pai, te buscar homens e mulheres, ou sistemas, ou remédio, ó Deus, nenhum tipo de instituição, mas que eles venham buscar o Senhor, papai, aleluia, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Aleluia. Gente, fico muito feliz com a palavra. Estamos aqui, nós vamos, próxima semana agora, essa semana, nós vamos trazer um homem de Deus, que é um pastor e psicólogo, tá? Um homem formado. Nós estamos vivendo hoje uma situação muito delicada. Estamos passando uma situação muito delicada hoje em dia, por causa dessa pandemia, que nós já estávamos, o pastor acabou de falar uma coisa interessante, que, né, também quando os líderes, né, se afastam, né, quando o propósito dos líderes são diferentes, né, já abre muitas portas. E hoje nós estamos vendo essa decadência nas igrejas, né, todas elas, não estamos falando de uma ou de outra, todas elas. Então, eu quero convidar você a pegar na mão do Senhor Jesus, mas também não quero falar para você, nós não estamos aqui para falar, para de tomar remédio que você está tomando. Não, nós estamos querendo falar para você, se aproxima de Jesus, vamos ver a diferença que ele vai fazer na sua vida, tá bom? E a vocês líderes, sabe, vamos ajudar. O número está muito alto. As pessoas estão precisando, sabe? Você que está na sua casa, observa, gente. Há muitos anos eu fiz um vídeo sobre isso, mas olha os sintomas da depressão, olha o seu irmão, o seu vizinho, o seu pai, seja quem for, olha se ele mudou a atitude dele, se ele está mais calado, ou se ele está mais agressivo, né? Observa, né? Hoje as pessoas estão se fechando muito, e há muita maneira da pessoa gritar, dizer que está doente, ela se fechar, ela se esconde, né? Por isso que a gente gosta do escurinho, do lugar quietinho, a gente não quer que ninguém veja, ninguém fale com a gente. Então, é uma maneira que o depressivo está gritando, pedindo ajuda, quando ele se afasta e não quer que ninguém ajude, tá bom? Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus por você ter tirado esse momento conosco aqui, ok? O nosso intuito aqui é de te ajudar, né, que você possa ver alguém que está precisando de uma palavra como essa, manda esse vídeo para ela. É para isso que nós estamos aqui. Mais uma vez, o Estúdio Paz não cobra nada de nenhum pastor que vem aqui, e nem o Estúdio Paz paga para nenhum pastor vir aqui. Todo mundo que vem aqui é voluntário e vem de boa vontade para ajudar. Nós não falamos em igreja nem de religião, nós falamos de um Cristo que salva, que cura, que transforma, né? E eu queria falar para você que nunca conheceu o Senhor Jesus, se você quiser nesse exato momento, é o momento agora. Você pode, onde você estiver, você pode falar, eu quero essa vacina eterna, né? A vacina que te leva para a eternidade. Eu quero esse Jesus, eu quero ter uma intimidade com ele,
Temos tantas histórias assim. Tantas histórias de homens da droga, tudo que aceitou na sala da casa dele. Verdade. E transformou a vida dele. Tá? Você pode agora, nesse exato momento, ter esse encontro com o Senhor Jesus. E se você que está fora, afastado, volta para Ele. Ele está com saudade de você, ele está sentindo sua falta. Mais uma vez, não estamos falando de igreja, ok? Nós estamos falando de Cristo. Seja você um católico, seja você de qualquer igreja que você esteja. Né? Não estou falando para você mudar de igreja. Estou falando para você voltar para o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus está na sua igreja também. Tá? Ele olha o seu coração. Né? Então, volte para Ele. Okay? E se você não conhece uma igreja, pode entrar em contato conosco. Amém, tá bom? Nós vamos indicar você. O pastor conhece o Brasil inteiro. Ele é canadense. Quem não sabe, mas ele conhece o Brasil inteiro. Conhecemos igrejas sérias. Daquela que pode... existe muita igrejas falsa? Existe, sim. Existe. Mas existe muitas igrejas que estão aí, ó. Verdade. Com fé, com joelho, sabe? Verdade. Buscando para salvar e para te ajudar. Verdade. Ok? Quero agradecer a Deus. O intuito desse vídeo foi para te ajudar. Não foi para te ofender, nem para te confrontar. Não. Sabe? Então, por favor, compartilhe, nos ajude. Nessa semana eu vou passar nos vídeos aí para falar qual o horário que nós vamos estar com o pastor Leonai, de Goiânia, de Iporá, Goiás. Ele é psicólogo, vai aqui trazer uma das coisas que eu queria falar para vocês, ok? Você que não está aqui, o pastor é daqui, de Toronto, e todos os dias ele está lidando com pessoas com depressão. Todos os dias, todos os pastores estão tendo o mesmo problema. Estão tendo que ser psicólogo, analista, tem que ser, está ajudando. Ele está aqui em Toronto. O Leonai está lá em Iporá, no interior de Goiás. E o mesmo problema que o Leonai tem lá, o pastor Kevin tem aqui. O mesmo problema que o pastor Kevin está tendo aqui, o pastor Leonai está tendo lá. Eu estou com contato com o bispo em Londres. O mesmo problema que nós temos aqui, que o outro tem lá no interior do Brasil, ele está tendo em Londres. Verdade. Depressão mata. Ok? É isso que nós queremos te ajudar. Quero agradecer a Deus pela sua presença e, por favor, tá bom? Nos acompanhe. Só quero corrigir aqui, ó. Você deve sim, você paga sim, amor com amor. Amém. Você paga assim com amor. Já foi pago na cruz do Calvário. Aleluia. Jesus pagou por nós e pagou por você também, tá bom? Amém. Onde você estiver. É um amor que vence o mal. O amor sempre vence. Love never fails. Então, nós queremos declarar isso. Saiba disso. O amor verdadeiro só está em Cristo. Amém. Amém? Isso que é a diferença. Porque o amor é contrário. Eles falam que existe amor em qualquer religião. Mas o verdadeiro amor morreu na cruz. E ressuscitou no terceiro dia. Ele mora dentro de você, é o Espírito Santo. Aleluia. Amém. Que foi dado para nós gratuitamente. Que nós temos gratuitamente, mas foi um preço altíssimo. Foi um preço altíssimo. Eu vou falar uma frase que eu gostei e você vai falar a frase do amor, que eu gostei muito pra gente terminar aqui. Amém. Não é autoajuda. Presta atenção, pessoal. Não é autoajuda. É ajuda do alto. Vamos inverter isso? Em vez de ser autoajuda, o Kevin não pode me ajudar. Verdade. O Kevin não pode fazer nada pra mim. A não ser a ajuda do alto. Aleluia. Se ele não tiver comunhão com o Papai do Céu, ele não pode ajudar. Mas se ele tiver comunhão com o Papai do Céu, ele vai ser só o quê? Um transmitor. Né? Ele vai pegar, vai receber do alto e passar para nós. Coisa que você pode fazer sozinho. Sabe? Se eu tiver em comunhão, não preciso de Kevin, não preciso de ninguém. Verdade. Nem de padre, nem de pastor, nem de ninguém. Verdade. Ok? Mas enquanto nós estamos, nós necessitamos, precisamos. Então é isso. Não é autoajuda. Não é autoajuda. É ajuda do alto. Do Altíssimo. E o amor de Deus, ele nunca falha. O amor não falha. E se falhou, nunca foi amor. Porque Jesus não falha. Dessa eu gostei, fala em inglês. Love never fails. And if it failed, it wasn't God. Because God is love. Love never fails. Jesus never failed. Jesus Fantástico, never fails. adorei. And if you're in Christ, se você está em Cristo, você também jamais vai falhar. Porque você vai ser perfeito como ele. E a vontade dele é o quê? Boa, perfeita e agradável. Quando você está na vontade de Deus, meu amigo, é boa, perfeita e agradável.
Amém. Vou fazer 2 camisetas. Uma da autoajuda e outra essa. O amor nunca falha. Se falha, não é amor. De todas as áreas. Não é. Falhou, não é amor. Não é. Beijo no coração de vocês. Muito obrigado por vocês estar. Compartilhe. Se você não conhece o pastor, vai lá nas redes sociais dele. Faça parte das redes sociais dele, porque isso ajuda o trabalho dele. Amém. Da Rádio Estúdio Paz. Vai lá, ajuda a gente, por favor. Ajuda aí. Eu preciso de pessoas no meu YouTube, ok, gente? Eu preciso levantar o número do meu YouTube. Muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Beijo no coração.